Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia a todos. Nós queremos, nesse instante, dar abertura à primeira reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, onde a gente vai aqui abordar alguns assuntos. Quero lembrar a todos que esse programa está sendo gravado pela TV Câmara. Haverá reportagens ao final para aqueles que eles quiserem entrevistar. E depois também providenciaremos uma ata e a cópia desta mesma reunião para todos, né, devidamente. Então, antes de tudo, eu quero dar aqui as boas-vindas aos membros da Comissão de Educação Permanente de Cultura e Esporte. Esse vereador que vos fala, presidindo, vereador Rodrigo da Farmadica, que é ao meu lado. Também tem os outros membros da comissão, que ainda deverão chegar. O vereador Jorge da Farmácia justificou que deverá estar chegando por volta de 9h30, e outros vereadores, todos eles foram convidados. Ou seja, os membros da comissão toda, esse vereador Rodrigo da Farmadica, Jorge da Farmácia, Marcelo Silva e Permínio Monteiro. Então, todos esses que compõem, por se tratar de uma reunião extraordinária, não depende de quórum para abertura. Então, eu quero agradecer a presença de todos e também mencionar a presença do vereador Carlão, do PT, aqui presente conosco. Muito obrigado, vereador. E já aqui também, que farão parte da nossa mesa, convidado por essa comissão, senhor Henri Maeda, presidente do Conselho de Alimentação Escolar, que eu peço, por gentileza, tome posse junto aqui à minha direita. Muito obrigado, Henri Maeda. Também senhora Maria Helena Antonicelli, coordenadora de nutrição da Secretaria Municipal. Por gentileza, Maria Helena, aqui à minha esquerda. Coordenador de nutrição da Secretaria Municipal de Educação, a senhora Jomara Souza Martins, coordenadora de nutrição do SEASA. Por gentileza, tome a mesa conosco. E também presente conosco, senhora Ri Katsuyamana, eu não vou me ousar falar o nome dela, é membro do Conselho de Alimentação Escolar. Depois eu vou pedir para que ela mesma diga o nome dela. E aquele que ousar repetir corretamente vai ganhar um prêmio, né, Henri? Então, eu fico só no Ri, né, que o nome dela é muito especial. Também o senhor Birajara Andrade, vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar, amigo nosso de mais de 20 anos das igrejas, né? Muito bem-vindo conosco. E Maeda também, né? Amigo de muitos anos também do meio das igrejas. Hércules Marques, assessor. Onde está Hércules? Obrigado, viu, Hércules? Eu sei que o tenente foi convidado também para estar conosco, né? Mas o senhor está representando ele aqui. Representando o vereador Tenente Santini, que talvez esteja aqui na reunião, né? Logo mais vai estar conosco. Vinícius Benedito Martins, onde está? Coordenador do Grêmio DTCAP. Nós recebemos o ofício de Vossa Senhoria, que vai estar sendo aqui mencionado, viu? Muito obrigado pela tua presença. E Carlão Bernardi, representante do Conselho também, do Conselho de Alimentação Escolar, e membro também do 4º andar. Muito obrigado, viu, Carlão Bernardi, pela tua presença. Se depois chegar mais alguém, por gentileza, passe lá para o cerimonial o nome para a gente poder falar. Pessoal, a razão desta reunião, antes de eu até dizer eu vou dizer da razão, depois eu vou passar uma primeira palavra, só para a manifestação do vereador presente, que é o Rodrigo da Farmadica, membro da comissão, antes de abrir propriamente para os convidados aqui. Na verdade, é o seguinte, esta comissão, ela foi instada a fazer esta reunião devido a vários assuntos que saíram ou na tribuna da Câmara Municipal, ou mesmo através da mídia, ou de alguns ofícios que nós recebemos. Quero deixar claro, o vereador Tenente Santini, companheiro desta casa, fez alguns questionamentos aos vereadores, à tribuna desta casa, a respeito da distribuição alimentar, né, e de algumas carências e tudo mais. Então, a comissão achou pertinente a gente chamar essa reunião, os representantes que mexem com a educação, para poder bem esclarecer, não só o vereador Tenente Santini, como todos os vereadores da casa, e a população de forma geral também, que há dúvidas. E também recebemos
através do Vinícius Benito Martins, que está presente. Eu agradeço aqui, viu, Vinícius? Quero dizer que nós recebemos o teu ofício, lemos, e nós fomos instados, tanto a secretaria, né, a secretária de Educação, a Maria Helena vai falar a respeito do teu assunto, e esta comissão também recebeu. Vocês vão receber resposta também por escrito, mas com a presença aqui da Maria Helena, tá bom? E, então, razão disso também que nós formulamos em respeito, né, ao que vocês estão levantando. E, aliado a isso, é claro que houveram vários assuntos, né? Muita gente pegou carona nessas matérias principais, repito, principalmente a do vereador Tenente Santini e a do Martins, lá da ETCAP, mas algumas pessoas acabam pegando carona, né? A alimentação está com problema, alvará de escolas, né? Até porque houve um problema, né, de uma morte de uma criança e tal. E muita gente acaba pegando carona em alguns assuntos, até misturando alvará com a VCB, que não tem nada a ver com esta reunião aqui. Só para ficar claro, se alguém estiver pensando em falar de alvará, de questionamento, não é assunto desta reunião, porque é um assunto de urbanismo, né? Nem se refere à Comissão de Educação, nem das pessoas que eu convidei para expor aqui a matéria, né? Mas vocês têm liberdade de fazer a pergunta que quiser. Então, já dito isso, a razão dessa reunião, eu quero passar para o vereador membro dessa comissão, aliás, também anunciando a presença do vereador Permínio Monteiro, que também é membro desta comissão. Eu já passo, então, para considerações iniciais do vereador Rodrigo da Farmadic e Permínio Monteiro, para considerações, antes de eu passar para os convidados dessa manhã. Muito bom dia e obrigado a todos. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente da comissão, vereador Antônio Flores, bom dia a todos os presentes aqui. Primeiro, parabenizo o senhor por a iniciativa de chamar essa reunião. Apesar de o vereador Tenente Santini ter solicitado, eu já vinha tratando também com o Carlão há alguns dias, já há quase um mês, sobre esse tema, que havia chegado a conversa de alguns pais sobre a dificuldade de alimentação nas escolas e nas creches, e nós estávamos tratando sobre isso. Ontem eu tive em 4 escolas, creches municipais também, conversando com os diretores sobre isso, então nós estamos atentos, como vereadores, fiscalizando esse importante tema que é a merenda escolar. Então, durante o decorrer dessa reunião, nós temos alguns questionamentos que serão feitos oportunamente no momento. Muito obrigado, Rodrigo da Farmadic. Passo agora para o Permínio Monteiro. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o nosso presidente da comissão, vereador Antônio Flores, o vereador Rodrigo da Farmácia, Henri Maeda e demais, Maria Helena, Carlão do PT, o nosso colega vereador, e Jomara também participando da mesa. Também agradecer a presença do Carlão Bernardes e todos os presentes. É uma honra muito grande estar participando aqui desta comissão, sendo que foi convocado as pessoas competentes para estar falando sobre esse assunto. É um assunto polêmico, porém tem que ser esclarecido perante toda a sociedade campineira, bem dentro da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Eu acho que será uma reunião proveitosa e, com certeza, teremos esclarecimentos necessários para tratar desse assunto. Espero que tenhamos uma boa reunião e possa dar continuidade aí, nosso presidente. Muito obrigado, Permínio. Por gentileza, as fichas. Muito obrigado, então, Permínio e Rodrigo, já fizeram considerações iniciais. Então, só para ficar bem definitivamente, a razão da convocação, do convite, né, foi para que o pessoal da alimentação, onde a gente gostaria que fosse explanada a esta comissão a atual situação das merendas escolares
públicas do município de Campinas. Como disse até o Rodrigo da Farmadic, independente do convite a esses profissionais da área de educação e da alimentação, esta comissão já vinha tratando. Acho que o retorno não está muito bom, né, Carlão? Pedi ao Lemon, que está atrás aí, eu vejo que o microfone dos demais vereadores estão bem, esse aqui o retorno, aí está melhorando. Bem lembrado, Carlão. Essa comissão já vinha tratando com muita atenção tudo que se refere à educação. A prova disso, Henri, Maria Helena e Jomara, que nós já trouxemos aqui, essa mesma comissão já trouxe no primeiro semestre desse ano a secretária Solange Policé para que explanasse os projetos e planos da Secretaria de Educação para esta comissão. Trouxemos a secretária de Educação, o secretário de Esporte e nesta tarde trazemos o secretário de Cultura. Então lembrou bem, Rodrigo da Farmadic, que a gente já vinha abordando essas temáticas. O vereador Marcelo Silva já andou visitando escolas e creches e o vereador Rodrigo da Farmadic também já vinha fazendo em nome da comissão. Então, eu queria abrir a palavra aqui. Eu não sei quem vai falar primeiro, mas como a gente convidou, pela ordem, o presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o CAI, o senhor Henri Maeda, eu quero passar a primeira palavra a ele, para ele direcionar a reunião. Vocês têm o tempo que achar necessário, 40, 50 minutos, 1 hora, e depois, então, a gente vai abrir para perguntas dos vereadores e de todos aqui presentes. Por favor, Henri Maeda, tenha a palavra. Obrigado, vereador. Bom dia a todos. Perdoe a voz aí com esse tempo seco e água esfriando. Já 3 semanas com essa voz rouca. Eu queria agradecer o convite da Comissão de Educação, através do seu presidente e dos vereadores, para que o Conselho de Alimentação Escolar pudesse estar aqui presente, esclarecer esse tema polêmico que vem sendo abordado não só na Câmara, como também na imprensa, né? Apesar da Maria Helena, da Jomara, da SEASA e da Secretaria de Educação não terem sido convocados ou convidados para estar nessa comissão, fiz o convite para que elas pudessem estar conosco também, para que detalhes mais técnicos pudessem ser esclarecidos diretamente, para que a gente não tivesse que, de repente, interromper, chamar uma nova reunião, todos. Me acompanham também o professor Birajara, o professor Bira, já foi diretor de escola, secretário do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e a professora Ri, que também é conselheira. A professora Ri, Katsurayama Arrivalaga, ela professora de nutrição da PUC, foi diretora da Faculdade de Nutrição da PUC por muitos anos. Às vezes a gente vai em alguns encontros aí de conselheiros de alimentação escolar em outras cidades. A maioria das nutricionistas, coordenadoras, inclusive, de várias prefeituras, aí, independente de questão partidária ou não, são vários profissionais, foram alunas dela em algum dos cursos, ou seja, na PUC, em alguns cursos, né? Então, uma pessoa totalmente competente que nós temos lá, que nos assessora nessa área técnica também. O professor Bira também tem feito, dentro do trabalho dele, nas horas que ele consegue ter um pouco de folga, nos ajudar em algumas visitas a algumas unidades escolares, né? É preciso esclarecer de que muitos têm noticiado em questão de falta de merenda escolar e desabastecimento. O que a gente observa é que tem acontecido algumas questões pontuais e em outras cidades tem acontecido algumas situações também mais graves. E, infelizmente, algumas pessoas têm interpretado errado e já vieram me questionar questão em relação a São Paulo. Eu falei, não, mas isso não aconteceu em Campinas. Vocês estão confundindo, né? Eu tive, antes desta reunião, eu tive acesso também ao ofício aqui do Grêmio DTCAP, pelo Vinícius Martins. Quero dizer para você também que minha filha estuda lá, eu fui secretário executivo da PM lá. Na época, nós conseguimos tirar a cantina que estava lá há mais de 30 anos, não sei se melhorou a qualidade, mas o questionamento hoje é em relação à merenda, mas na época a cantina também tinha muito questionamento, estava desde a fundação do DTCAP, sem concorrência, sem nada. Nós brigamos lá para que desse uma melhorada, para sair a questão do semáforo que tem hoje lá, a FATEC. Então, nós como pais, seja na DTCAP, seja na alimentação escolar, a gente tem sim procurado brigar por esses direitos aí dos alunos, né? Eu queria, acho que talvez primeiramente, porque aí a gente pudesse ter uma temática, passar para a Maria Helena Antonicelli, que é a coordenadora de nutrição da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, pudesse dar uma explanada para nós, essas questões pontuais que vêm surgindo. Se ela puder dar uma primeira, depois a gente passaria para a Jomara, aí a gente
poderia ter uma série de perguntas aí que viesse aí do público. Bom dia a todos. Bom, queria me apresentar primeiro, né? Eu sou nutricionista, eu trabalho na alimentação escolar há bastante tempo, desde mais ou menos mais de 13 anos. Mais de 13 anos que eu estou na alimentação escolar. Hoje, né, há mais de 1 ano e meio. Peraí, Marilena, o microfone. Precisa me pedir para o som. Primeiro estava com subiado, agora não está saindo o retorno, Lemão. Tá, volta. Isso, melhorou, por favor, obrigado. Há 1 ano e meio eu estou na Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação aqui elabora o cardápio junto com a SEASA. Nós temos um convênio que é desde 2003. Esse convênio é o único no país, né? Todas as SEASAs procuram a gente até para saber como que é feito esse convênio entre a Secretaria de Educação e a SEASA. A Secretaria de Educação realiza todas as compras, a gente elabora as fichas técnicas e os memoriais descritivos para a compra dos gêneros alimentícios. Eles são entregues na SEASA. Na SEASA, a gente tem uma equipe também de nutricionistas, como na Secretaria de Educação, que realiza visita nas escolas, realizam os checklists. A cada 15 dias, elas estão visitando as escolas, mantendo contato com as diretoras, fazendo treinamento com as cozinheiras. Então, a gente tem um trabalho intenso e o nosso trabalho é dentro das escolas. Bom, como que é dividido também assim em Campinas? Nós temos 19 tipos de cardápio para atender a cidade. Hoje a gente está com 293 mil refeições por dia e mais de 600, perto de 617 pontos que a gente atende. Então, assim, é um volume grande, é uma logística grande, a gente faz entrega ponto a ponto nas escolas, a refeição é preparada dentro das escolas, né? Muita gente pensa que a refeição é levada para as escolas quando eu explico, né? Então, a refeição é preparada dentro das escolas, a gente manda os gêneros e a gente tem 19 tipos de cardápio. Eu estou falando que o problema é pontual e as pessoas falam o problema é em Campinas inteiro. Por quê? O problema é na educação infantil. Na elaboração de cardápio, a gente tem um olhar para a idade das crianças, o período que ela fica nessa escola. Então, o CAI ele tem que fiscalizar a gente e a gente tem que seguir o que o FNDE preconiza. A gente tem que atender 70% das necessidades nutricionais do aluno que fica período integral nas escolas e 30% das necessidades nutricionais do aluno que fica meio período. Para isso, a diretora da escola, junto com os pais, junto com as nutricionistas da SEASA, elas vão escolher o cardápio que mais vai se adequar àquele perfil daqueles estudantes, né? Então, a gente tem o cardápio para o ensino infantil, que, para quem fica meio período, é onde está tendo o problema, né, onde a gente está tendo esses questionamentos. A criança que fica meio período, ela pode receber um cardápio tanto que tenha só refeição, e a nossa refeição é completa, tem arroz, tem feijão, tem salada, tem fruta, e ela pode receber também um cardápio só de lanche ou um cardápio que a gente chama de cardápio misto. E nesse cardápio misto, a gente tem 3 vezes de refeição, 2 vezes de lanche. Nos meses de frio, nos meses de junho, julho, depende, quando começa a esfriar mais, a gente faz uma programação sempre assim, com 1 ano de antecedência. Então, a gente programa o cardápio nesses meses e a gente coloca pratos que as crianças pedem para a gente. Então, assim, o arroz doce é um cardápio que as crianças fazem o questionamento, as cozinheiras, quando vai ter arroz doce para as crianças? Até mesmo alguns professores e diretores de escola. Só que ele é bem aceito para o ensino médio, o ensino fundamental. Nós colocamos para o ensino infantil e não foi tão bem aceito assim. Mas a gente faz, como eu falei, a gente tem uma programação. Então, a gente faz essa programação, faz o abastecimento nas escolas. Quando a gente tem um retorno, que está tendo algum problema, alguma coisa, então, momento algum, a gente desabasteceu as escolas, como foi falado, a gente está servindo esse lanche que atende 30% das necessidades das crianças, não está tendo só arroz doce no cardápio, então, na segunda-feira tem arroz, feijão, peixe, na terça tem carne moída, na quarta tem arroz doce. Então, não é só arroz doce no cardápio, essa preparação sempre fez parte dos nossos cardápios dos anos anteriores,
Só que a gente colocou no ensino infantil, algumas escolas aceitaram bem, as crianças comeram bem, outras escolas não. Só que para a gente tomar uma ação e mudar esse cardápio, leva uma demanda. Como eu falei, a gente tem 293 mil refeições por dia, 614 pontos para abastecer. Então, a gente tem que mexer na nossa logística e no nosso abastecimento. Então, a gente já tomou essa atitude quando a gente viu que a aceitação não foi boa. A gente esperou, a nutricionista foi na unidade. Porque a gente... a gente também tem reclamação assim, a criança não está comendo peixe, ela não gosta do peixe, o peixe não está sendo bem aceito. Não é que a gente vai lá e tira do cardápio. O peixe faz parte da alimentação, a gente também faz um trabalho de educação nutricional. Então, a gente vai lá, a nutricionista vê qual que é o problema, é o preparo, como que a cozinheira está fazendo esse peixe, ele é bem aceito assado, ele vai fazer no molho, que tipo de preparação que as crianças vão aceitar melhor. A gente tem o trabalho da professora Ri, com as estagiárias da PUC, que sempre teve um convênio com a PUC, eles fazem esse trabalho para a gente, qual é a aceitação dos pratos, se está tendo desperdício. Então, a gente leva tudo isso em consideração. A criança não está aceitando peixe? Vamos fazer um trabalho com essa criança para ele aceitar tudo. Como que está sendo preparado esse arroz doce? Esse arroz doce é um alimento saudável. Esse arroz doce está sendo preparado de uma maneira correta, né? Então, as estagiárias vão fazer esse trabalho para a gente. Como que está sendo a aceitação? Olha, não está legal, a aceitação não está boa. A gente vai tirar esse produto do cardápio, essa preparação do cardápio, só que leva um certo tempo. Então, assim, as escolas já estão sendo abastecidas com o leite com achocolatado, que estava todo mundo pedindo também. A gente também teve que colocar o leite com açúcar queimado, leite com frutas, leite com café, em substituição ao leite com achocolatado, que esse produto, sim, a gente teve um problema com o fornecedor, a gente estava fazendo uma nova licitação, a licitação ficou pronta agora no meio do ano, para abastecer as escolas depois das férias. Então, esse produto já chegou nas escolas, a gente já está servindo o leite com achocolatado e a gente já fez a substituição desse dia de lanche. Não é um dia de comida, é um dia de lanche por um dia de outro lanche. Então, a gente substituiu por leite com achocolatado, com pão, com biscoitos, que é o comum que a gente utiliza mesmo no nosso cardápio. Posso falar um pouquinho também da ETCAP, que tem o pessoal, né? Bom dia, tudo bem? Falando um pouquinho do ETCAP, né? Só me permite, enquanto você dá uma respirada e olha do ETCAP, mencionar também a presença do vereador Jorge da Farmácia, que disse que chegaria logo após, e já justificando que ele também vai representar a Câmara 10h30 numa outra localidade. Mas obrigado pela tua presença, viu, vereador? Então, está aqui todo o pessoal do CAI da Alimentação e do SEASA, da Secretaria de Educação, explanando justamente os problemas da merenda, tá bom? Por favor, continue, Maria Helena. Bom, então, o questionamento, né, que recebemos aqui do Vinícius, qual a responsabilidade da Prefeitura de Campinas em relação à merenda oferecida na ETCAP? Então, a responsabilidade da Prefeitura é a mesma das escolas municipais, né? O mesmo cardápio que a gente tem para as escolas municipais, a gente tem para as escolas estaduais. O que acontece lá no ETCAP, isso não é de agora, também é de anos atrás, já participamos de várias reuniões. Eu fui supervisora dessa unidade, que Gilmara também já foi supervisora dessa unidade. Nós temos um problema de estrutura lá, o problema da cozinha. Então, eles têm uma cantina, onde eles levam a refeição, a comida de casa para poder esquentar lá, né? E tem a cantina que funciona fazendo preparações, mas eles não têm uma cozinha adequada para que a gente possa preparar a merenda lá. E sendo uma escola de período integral, o cardápio aqui, para atender 70% das necessidades nutricionais, teria que ser um cardápio com café da manhã, com almoço e com lanche da tarde. E a gente não está fornecendo esse cardápio pela estrutura. Já recebemos o pessoal do Estado, já recebemos engenheiros, já foi falado, feito a planta da cozinha, como que deveria ser, já tivemos várias reuniões com os diretores dessa unidade, mas não depende da gente. Aí, o que nós fizemos? Eles não recebiam merenda nenhuma. A gente passou a enviar o que a gente chama de merenda seca, que não utiliza nem o fogão, nem geladeira, porque a escola não tem essa estrutura.
E então é servido suco individual, a fruta tem que ter cuidado com que tipo de fruta que vai servir lá também, que não tem pias para fazer a higienização. Isso, bolachas também, pacotinhos de biscoito individuais, que não é o que atenderia eles, mas é o que a gente consegue, o que foi combinado em reuniões que a gente participou junto com a direção da escola. Hoje, para solucionar o problema do ETCAP, a gente teria que ter um espaço, construção, adequação, e que não cabe à prefeitura, cabe ao Estado. Bom, acho que está concluída a fala da Maria Helena, mas depois vocês vão ter liberdade de fazer perguntas também, tá bom? Para qualquer um dos três da mesa. Vamos passar a palavra para a senhora Jomara Souza Matos, que é coordenadora de nutrição do SEASA, para que ela também complemente a parte dela. Acho que a Maria Helena já colocou bem, né? Nosso intuito, nosso trabalho é intenso. Nós temos 18 supervisores diariamente nas escolas, acompanhando, entrando em contato com as diretoras, conferindo os estoques, treinando, capacitando as cozinheiras para que a gente garanta a qualidade das refeições, né? E acho que eu só reitero o que a Maria Helena disse mesmo e que a gente pode passar para as perguntas. Tá bem. Jomara, muito obrigado. Então, obrigado a todos, né, que expuseram. Mais uma vez, então, mencionando a chegada do vereador Jorge da Farmácia, que estava no outro compromisso, e agradecendo então, a presença dos vereadores Rodrigo, da Farmadic, vereador Permínio Monteiro, Jorge da Farmácia, este vereador, e o vereador Marcelo Silva deve estar ausente, e Carlão do PT também aqui presente, representando o vereador Tenente Santini. Agradecendo a pergunta, gente, por mais que acho que foi exposta, esclarecido ou não, né, é a posição dos membros da Secretaria do SEASA. A gente quer deixar bem à vontade para as perguntas, viu, Martins? Perdão, teu primeiro nome é? Vinícius. Eu tenho a liberdade até de questionar. Eu queria fazer uma primeira pergunta, né, não sei quem pode responder. Vocês abrangeram assim de forma bem genérica. Mas o que foi pauta dos últimos 10 dias, né? Quando se falou da falta da bolacha, né? Houve, por exemplo, a marcha lá do pessoal da ETCAP, houveram também outros questionamentos. O que é verdade disso, o que não é verdade, né? Da falta da bolacha, ou do arroz doce, da mudança de merenda, né? O que é verdade em tudo isso aqui? Se vocês pudessem, por favor, responder para a comissão e para o público aqui presente que nos ouve. Maeda, ou quem se achar que pode. Posso falar? Só esclarecer antes da Maria Helena falar, sempre que sai muitas vezes, que nem as senhoras que me antecederam falaram, como tem as supervisoras no dia a dia com as escolas, muitas vezes algumas situações são levantadas diretamente para essas supervisoras e acaba nem chegando para o CAI, porque o próprio pessoal da SEASA já levanta, as notícias já levantam, seja em relação à Secretaria de Educação, à SEASA, e elas já tentam providenciar. E algumas situações, quando vem para a imprensa e vem para o nosso conhecimento, porque muitas situações, às vezes, a gente fica sabendo pela imprensa. Então, de minha parte, alguns conselhos que a gente já faz. A gente já liga na SEASA, já liga para a Maria Helena na Secretaria de Educação para falar, olha, que situação é essa que está acontecendo, tal, porque na próxima reunião do CAI, então, a gente vai discutir na pauta, se você puder esclarecer, talvez não seja nem necessário que você esteja na reunião. A gente procura fazer a reunião sem que esteja o pessoal do governo, tirando o representante que faz parte, né, que é o Carlos, mais algumas pessoas, a gente faz questão que eles não estejam, até para não ter um direcionamento, mas a gente liga para saber o que está acontecendo. Nesse caso, especificamente, nós ligamos, e aí a Maria Helena vai explicar o que ela me explicou, vai explicar para vocês que estão presentes aqui. Bom, esse caso da bolacha, né, que foi na EMEI Hilário, foi um caso pontual, sim, porque nós temos biscoitos lá no estoque da SEASA, né, nós temos o fornecedor fazendo entrega. Eu vou explicar um pouquinho como que é a logística, né? Então, a gente realiza o pedido para o fornecedor, a gente tem o cardápio, a gente já está trabalhando no cardápio de setembro, de outubro, sempre a gente programa o cardápio com 1 ano de antecedência para as compras e depois para a entrega. O espaço lá da SEASA não é um espaço grande, se vocês quiserem conhecer, o nosso
nosso estoque fica lá dentro da Ceasa, na Dom Pedro. Não é um espaço grande, a gente tem alimentos armazenados lá para 15 dias no máximo. E a gente abastece as escolas semanalmente dos estocáveis, que a gente chama, que é o que recebe leite, biscoito, arroz, feijão. Essas escolas elas são divididas por rotas. Cada dia da semana o caminhão próprio lá da Ceasa faz esse abastecimento. Então, toda semana chega mercadoria na escola. O que aconteceu nessa EMEI Hilário? No estoque da Ceasa tinha biscoito, estava tudo certo, só que lá eles recebem alunos que vêm de um ônibus, de um outro bairro, de ônibus, né? Pela demanda que tem ali na região, eles vão para essa escola, para o Hilário. Como eles saem cedo de casa, a diretora da escola pediu um café da manhã. A gente tem esse cardápio, né, de café da manhã, que é o café da manhã e o almoço para quem é o período da manhã, e almoço e café da tarde para quem é o período da tarde. A diretora, por falta de espaço, de estrutura da escola, ela falou assim, olha, eu não quero o café da manhã completo, porque eu preciso de alguma coisa só para a criança a hora que ela chega, porque os horários também da alimentação não é o mesmo horário que a gente. Uma criança não almoça meio-dia, ela almoça por volta das 10, 10h30 na escola, depende da estrutura da escola. Ela falou, eu preciso de um lanche para essas crianças que vêm nesse ônibus, para eles não ficarem muito tempo sem se alimentar, né? E foi combinado que ia ser enviado bolacha. O nosso café da manhã, a gente tem pão, tem bolo, tem o leite, tem fruta, cada dia da semana é uma coisa. E ela optou pelo biscoito. E ficou combinado que a hora que ela fosse servindo, à medida que fosse terminando, ela entraria em contato com a Ceasa e a Ceasa mandaria esse biscoito. Teve uma falha de comunicação nessa escola, ela ficou um dia sem o biscoito e foi mandado aquele bilhete para os pais, sem conversar com a gente, sem pedir a nossa orientação, né? E se ela tivesse ligado para a Ceasa já teria enviado o biscoito. Então, foi assim, uma falha de comunicação, uma precipitação de enviar esse bilhete para os pais, mas no mesmo dia que a gente fica sabendo do problema, a gente encaminha. Não teve, então, esse desabastecimento. Foi pontual nessa escola uma falha de comunicação. Maeda queria complementar, Maeda? Não. Você está me dizendo em off alguma coisa? Não, senhor presidente. Esclarecer até que essa situação dessa escola são, senhores vereadores também, são alunos que vêm de outra região, ali da região da Santos Dumont, vêm para essa escola que fica na Vila Marieta. Então, é até uma situação que, como eles acabam vindo, né, acabou gerando essa situação. Mas a gente percebeu que houve mais uma falha de comunicação em relação à escola com a Secretaria de Educação do que, propriamente dito, em relação a uma falta de merenda, como foi anunciado, né? Então, a Maria Helena esclareceu para nós, assim como foi esclarecido, tá, os vereadores aí, a comissão. Então, assim que a gente teve essa... Rodou muito por... Eu, particularmente, recebi acho que umas 10 mensagens pelo WhatsApp, até do bilhetinho do caderno de escola, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque rede social se espalha muito rápido antes de se levantar alguma apuração dos fatos, né? Não sei se a Gilmara gostaria de complementar. Só lembrando que quando o cardápio é programado, se a escola segue realmente o café da manhã, que já está programado no cardápio, o leite, o pão, o biscoito, os pedidos já são gerados automaticamente, não tem que ter... Pedido à parte, assim. Não, tem que, não depende de uma pessoa fazer um pedido extra para entrar para aquela escola. Como nessa escola, a escola não está seguindo o cardápio padrão, né, da rede, acaba tendo a necessidade de alguém, da supervisora da unidade, ir lá acrescentar o biscoito. Então, foi por isso que teve esse desencontro de informação, justamente por não estar seguindo o cardápio padronizado. Então, a gente está conversando com a escola, já entrei em contato com a direção, nós vamos ter uma reunião com os pais, com o conselho dos pais e tudo mais, para a gente realmente avaliar se o espaço da escola é adequado para que a gente implante o café da manhã completo, como está no cardápio, como é programado e como está disponível para toda a rede, com o leite, com o pão, com o biscoito, para que a gente evite esses problemas e que daí todas as crianças tenham acesso a esse café da manhã. Muito obrigado. Então, só para deixar bem claro, de forma bem didática, se essa presidência, se essa comissão entendeu, houve realmente um problema, né? Até gostaria que depois que a Maria Helena até complementasse de forma bem didática, Maria Helena, dá a impressão que houve realmente um problema de forma pontual.
até para uma questão de excesso de demanda, não é? Se eu entendi, veio um ônibus adicional, mas que o problema foi corrigido e foi muito mais um problema de comunicação. E quero saber se esse problema, depois desse problema pontual, foi corrigido, persiste ainda ou não, Maria Helena? Não, foi corrigido. Naquele mesmo dia, a SEASA enviou os biscoitos, a supervisora foi para a unidade, checaram tudo certinho e já está resolvido. Muito obrigado. Então, antes de passar para os vereadores, quero mencionar a presença do Rogério Bezerra, assessor do vereador Pedro Torinho. Muito obrigado, viu? Não mencionei antes, porque estava na fala aqui. Muito obrigado. Então, eu passo agora para a pergunta e fala do vereador Rodrigo da Farmadic, Permine Monteiro, depois Jorge também da farmácia. Bom, as reclamações que chegaram até a mim, pessoalmente, até meu gabinete, foram mais direcionadas por pais. Então, eu vejo que esses problemas pontuais, me parece então, que são vários pontos pontuais. Então, não é um ponto pontual, mas eu tenho a dificuldade por conta de que são reclamações dos pais e na hora que você chega na coordenação da escola, fala que não está tendo problema. Mas ontem eu visitei 4 escolas, eu vejo uma dificuldade, às vezes um certo receio com os coordenadores em conversar com o vereador. Eu deixei claro que não estaria mencionando o nome da escola e nem mesmo quem era o diretor. Um falei com o diretor, outro com o vice-diretor, então não falei exatamente com um professor. E que uma delas teve a dificuldade que ainda na semana passada não recebeu o feijão, mas daí eu pedi depois que ela passasse para mim o cardápio. Eu não sei exatamente se naquela semana seria necessário o cardápio. A maioria das reclamações dos pais não fala que só tem uma fruta, então, por isso com o cardápio vai ser mais fácil para a gente conseguir fazer essa constatação. O outro havia pontuado que era do arroz doce. O pai falou, olha, foi servido só arroz doce. Eu não pude, somente com o relato de um pai, não dá para eu justificar e nem julgar e falar que realmente estava tendo. Até conversei com o Carlão, nós ficamos de ver isso, ele me explicou, e foi apenas um relato de um pai. Por isso que a gente não levou exatamente para a tribuna, a gente conversou internamente pela comissão. E outro também era a questão do leite com achocolatado, que já foi explicado, né? Então, que estava fazendo um melado, né, para poder substituir o achocolatado, e agora já o problema era a licitação. No começo do ano que foi relatado que foi também um bilhete, não foi exatamente nessa escola que a gente estava falando agora, para os pais para que mandassem ou que servisse uma refeição para o café da manhã e não mandasse os filhos para a escola sem a refeição, sem a primeira refeição do café, para aquele que fica no período integral. Isso também eu fui tentar uma conversa com a direção dessa escola, que havia do pai que havia me procurado. No caso, foram 4 pais que havia procurado, que recebeu essa orientação. Também com a direção, falou que estava tudo normal. E ontem, nessas 4 que eu fui, falou que tinha regularizado, só uma que falou que não recebeu o feijão na semana passada, e uma que falou que normalizou por causa da troca de um fornecedor. Eu só gostaria de saber se realmente houve troca de fornecedor, que agora ela teve um problema, mas foi solucionado já há 2 semanas, já foi solucionado o problema, não teve mais falta. O único ponto foi a questão de leite sem lactose, que não veio. Talvez ela falou que talvez por conta da troca do fornecedor não foi mandado o leite sem lactose, que tem algumas crianças naquela unidade que precisa. Só um questionamento questão de quem faz a fiscalização da entrega desses alimentos e constatado alguma irregularidade na falta da entrega dos fornecedores, qual que é a medida que é tomada. E eu, só para deixar para os vereadores da comissão, como a gente percebe talvez essa resistência, talvez por medo do servidor de sofrer qualquer punição represária, para que a gente verifique o horário que é servido às refeições. E como eu verifiquei, no refeitório tem o quadro do que é servido.
Então, para que a comissão vá até essas escolas no horário que é servido e a gente confere se realmente bate com o que está no cardápio. Aí isso a gente vai ter essa constatação e aí não fica nessa... um pai reclama, outro denuncia, a gente fala com a escola fala que está sendo servido. Se nós, vereadores, fomos até em loco nessas unidades, a gente pode constatar, lógico, sem prévio agendamento, nós temos essa liberdade de entrar na unidade, temos essa liberdade, é prerrogativa, então fica mais fácil para a gente ter essa constatação. Passar para a Maria Helena, talvez queira responder, Maria Helena. A gente recebe essa fiscalização, que pode ser feita pelos vereadores também, mas com o papel do CAI, né? Então, eles também fiscalizam a gente, porque eles precisam fazer essa prestação de contas e eles vão lá atrás ver se o cardápio está seguindo. As diretoras, professoras, pais de alunos também realizam essa fiscalização, então o cardápio tem que estar anexado na entrada da escola, para eles saberem se estão servindo mesmo, e quando não acontece, eles ligam para a gente. Nosso cardápio, até embaixo está escrito sujeito a alteração, né? Como eu falei para vocês, 293 refeições por dia, né? Pode ser que aconteça alguma coisa diferente no meio do caminho aí, que a gente não queira que aconteça, né? Mas a gente tem essa fiscalização, essa preocupação de procurar servir. O que acontece, como eu falei para vocês, o estoque lá da Ceasa é um estoque para 15 dias, é um estoque pequeno, a gente não tem um volume grande, né? Então, se um fornecedor atrasa, acontece algum problema, vai refletir no nosso abastecimento, sim. E, às vezes, a gente tem que fazer uma substituição desse produto para não ocorrer o desabastecimento na escola. Então, como foi o caso achocolatado, teve o problema, o fornecedor ganhou a licitação, por problema de documentação, a licitação foi fracassada, teve que aconteceu um novo processo, que a gente não estava esperando, a gente não deixou de servir o leite por causa da falta do chocolatado, você tem que colocar um substituto. Então, eu consigo substituir o chocolatado por café, por fruta, pelo açúcar. Agora, no início do ano, a gente teve um atraso do fornecedor do óleo e do sal. E aí, o que nós vamos fazer, né? Porque são produtos que a gente não tem na manga, assim, para substituir. Então, a gente faz uma força-tarefa junto com a Ceasa de fazer remanejamento de uma escola para outra, para não deixar faltar. As meninas da Ceasa, elas realizam um trabalho árduo nessa época, quando a gente tem algum atraso de mercadoria, porque elas têm que fazer o remanejamento de uma escola que tem um produto a mais para durar mais 2 dias numa escola, até o fornecedor entregar, soluciona o problema. Mas um pequeno atraso já faz uma grande diferença para a gente. Quanto ao fornecedor de hortifruti, né, que foi bem lembrado, eu estava até esquecendo de falar isso, foi uma coisa muito boa que aconteceu. A gente tinha um fornecedor de hortifruti na região sudoeste e noroeste. Há bastante tempo, esse fornecedor estava, né, no nosso programa e causando vários problemas. Principalmente agora que ele estava no final do contrato, ele estava deixando de entregar algumas mercadorias, esse fornecedor foi penalizado. A gente chamou ele para conversas várias vezes, passei para o jurídico da prefeitura, ele recebeu penalização, só que ele não ganhou a nova licitação, quem ganhou foi uma nova empresa. E essa empresa já começou a fazer a entrega a partir do dia 18, numa qualidade superior, um atendimento diferenciado, foi bem elogiado na primeira entrega. As cozinheiras falaram assim, isso que é um maço de salsinha, que bom, agora estou, né? Então, assim, foi o que elas falaram para eles, isso vocês vão manter até o final, vai ser sempre assim. Mas já foi uma empresa que já atendeu a gente na região norte, Jomara? Naturalia. Norte era? Na sul. Desculpa, na região sul, e a região sul sempre foi bem atendida, a gente não teve problemas com essa empresa, então eu acredito que vai melhorar bem. Aí, quando a gente tem uma fala de uma escola, eu não recebi a fruta hoje, o abastecimento do hortifruti ele é feito na sexta-feira para consumir na segunda e na terça, e depois na terça para consumir quarta, quinta e sexta. Então, se esse fornecedor não entregou essa fruta na sexta, não vai estar disponível lá na escola. A fiscalização é
é feita pela cozinheira e pela diretora da escola. Então, a hora que ele chega com o romaneio na escola, elas fazem a conferência. Se estiver faltando alguma coisa, elas já ligam lá para a SEASA já aciona o fornecedor que vai fazer a troca, que tem 48 horas. 24 ou 48? Desculpa. 24 horas para fazer a troca. E esse fornecedor não estava fazendo isso. Ele falou, bom, eu prefiro não fazer a troca e descontar da minha nota do que eu ir lá levar. Só que não era o nosso objetivo. A gente queria que a fruta estivesse lá para a criança. Então, nessas últimas 2 semanas, 10 dias aí que ele foi tendo esses problemas com ele, foi bem difícil nessas 2 regiões. Então, não é que nós tiramos a fruta do cardápio, foi mais nessas 2 regiões. A gente tem fruta 3 vezes no cardápio do ensino infantil, no ensino fundamental, todos os ensinos, 3 frutas no dia. As saladas continuam. A gente dá uma diminuída das saladas no inverno, sim, porque a gente tem muito desperdício. A gente tem o trabalho, a professora Ri pode falar um pouquinho depois disso. A gente tem um trabalho nas escolas, as crianças têm um volume menor de consumo, então a gente costuma colocar algumas preparações que a gente sabe que vai ser que eles vão consumir nesse dia, do que ter bastante desperdício também. A criança pode repetir, a gente faz um trabalho de educação nutricional que ele coloca no prato só aquilo que ele vai comer, mas ele pode fazer a repetição, as professoras têm que acompanhar. A gente tem um projeto Saberes e Sabores nas escolas infantis que tem esse olhar para a educação nutricional. Acho que era tudo, né, vereadora? Não sei se eu respondi tudo. Marilena, só queria pedir, então, 2 encaminhamentos da parte dessa comissão. Dentro da fala do vereador Rodrigo da Farmadic, por gentileza, leve até a secretária, ela sabe disso, mas leve como pedido dessa comissão de educação da Câmara, que os vereadores tenham a liberdade e a prerrogativa de poder visitar as escolas, né? Até porque, bem pontuou o vereador Rodrigo da Farmadic, é prerrogativa do vereador. E para que até oriente os coordenadores, a diretora, né, que quando estiverem chegando os vereadores, especialmente desta comissão, para poder ser bem recebido, ninguém vai lá para pegar, para fiscalizar ninguém, para estrangular ninguém, mas o objetivo é poder realmente fiscalizar. E que, por gentileza, nos forneça o horário, então, da merenda, tanto no café quanto no almoço, para a gente poder bem agir, né, até acatando a colocação do vereador Rodrigo da Farmadic. Por gentileza, leve para a secretaria. Eu já passo, então, para o vereador Permínio Monteiro para as perguntas. Bom, a minha pergunta... Perdão só, Permínio, só para mencionar a presença do João Felipe Nascimento, assessor do vereador Gustavo Pieta. Muito obrigado. Bom, a minha pergunta é, a senhora comentou que existe aproximadamente 293 mil são servidas. 293 mil refeições. Exato. E também alegou que foi pontual, né? E houve um questionamento aqui do nosso nobre colega, o vereador Rodrigo da Farmácia, referente às escolas que existe reclamação também, não somente essa que a senhora comentou, porém, eu estendo a pergunta fazendo o seguinte questionamento. Houve algum tipo de falta de alimento durante este ano em alguma unidade da rede municipal de ensino? Tá? Qual o tipo de alimento? E se houve a falta de determinados alimentos, quais foram os motivos e como foi sanado o problema? O outro questionamento é também referente a 293 mil refeições que são servidas. A senhora falou sobre os nutricionistas. Eu queria saber qual o quadro existente, né, de fiscalização referente aos nutricionistas para estas unidades e também se é suficiente a quantidade de nutricionistas para fiscalizar todas essas unidades. E houve também um comentário da sua parte que falou que quem fiscaliza a refeição é a diretora e a cozinheira. Isso. E se ela tem essa habilidade técnica para estar fiscalizando dessa forma. E também aqui, de encontro com a palavra do nosso presidente da comissão, o nobre vereador Antônio Flores, eu também
concordo com a sua fala, bem como do Rodrigo, sendo que existe sim essa preocupação e, né, um certo preconceito, e não sei se é até um pouco de medo, né, de determinadas escolas que a gente acaba fiscalizando. Eu vou falar um pouco em termos da nossa região, onde eu atuo muito, é ali no Jambeiro, né, na Vila Campos Sales, no Parque da Figueira, no Jardim Nova Europa. Já houve uma abordagem por parte desse vereador, sendo que existe sim um certo medo de estar falando determinadas coisas que a gente acaba descobrindo de outra forma. Então, eu acho que deveria ser, sim, transparente, né, o atendimento, a abordagem, e a gente está lá para tentar ajudar de alguma forma, e não para tentar prejudicar ninguém, sendo que, conforme foi dito, é prerrogativa do vereador, e na atual situação a gente tem o direito, sim, de fiscalizar, mas a gente poderá estar fiscalizando de uma forma positiva para estar trazendo melhorias e tentar colaborar de alguma forma, e não para prejudicar ninguém. Vou pedir logo depois da resposta da Marilena, ou da nossa amiga Jomara, Marilena vai precisar se ausentar para uma outra reunião, né? Eu vou dar liberdade, mas ficará aqui o Henri Maeda, mais a Jomara, a Ri, né? O Bira, vão ficar aqui presentes. Eu sei que ela já me ia comunicar, precisaria sair 10 horas, mas vai sair um pouquinho mais logo depois da resposta dela, tá bom? Bom, da falta de alimentos, né? Todo ano a gente realiza um estoque, né, dentro da SEASA para quando iniciar as aulas no ano seguinte, né, em fevereiro, quando iniciar as aulas, as escolas estão fechadas, a gente faz o treinamento com as cozinheiras e depois as escolas são abastecidas. E a gente, todo ano, a gente deixava um estoque dentro da SEASA para fazer esse abastecimento. No ano passado, a gente fez uma maneira diferente. A gente deixou um estoque mínimo e começou a fazer as compras já no início de janeiro para abastecer as escolas. E estava indo tudo tranquilo quando o fornecedor de óleo e sal, que eu já comentei, atrasaram a entrega. Então, a gente abasteceu metade da cidade e metade ficou sem esses dois produtos, que eu falei que as supervisoras da SEASA fizeram um trabalho árduo nessa época de fazer remanejamento de uma escola para outra. A gente não conseguia ter um produto para ser substituto a esse, né? A gente até pensa em receitas, desenvolve coisas que a gente possa trabalhar quando acontece algum problema desse, mas foi um problema que durante uma semana, foi menos de uma semana, faltou sim esses produtos, mas logo já foi abastecido e a gente já encaminhou para as escolas. Mas foi um atraso do fornecedor. Quando o fornecedor faz a entrega na SEASA, a criança só vai comer aquele produto quase 15 dias depois, porque ele chega na SEASA, a SEASA começa a rota de abastecimento e aí chega na escola para na outra semana a cozinheira preparar. Então, ele tem que estar sempre com uma semana de antecedência. Então, não aconteceu nessa semana, teve um atraso, então houve sim a falta desses dois produtos, do óleo e do sal. Dos outros produtos, como eu falo para vocês, a gente não tem um produto, a gente coloca outro no lugar. Então, não deixa de fornecer, né? A gente tem os substitutos. Sobre as supervisoras, a mão de obra, como ela é da SEASA, eu vou deixar para a Jomara falar um pouquinho disso. Mas quando eu falei que a diretora e as cozinheiras fazem essa fiscalização, e até os pais de aluno, as cozinheiras elas recebem treinamento 2 vezes no ano. A gente aborda vários temas sobre higienização, manipulação de alimentos, e um deles é o recebimento de mercadoria. Quando a mercadoria chega lá dentro da SEASA, também tem uma nutricionista do controle de qualidade. Então, tudo que nós lá da CONUSRI colocamos, que a gente precisa na ficha técnica do produto, é encaminhado para a SEASA. Na hora do recebimento desses produtos lá, a nutricionista que cuida da parte da qualidade vai conferir tudo isso. No que vai ponto a ponto, que é o que a gente fala que o fornecedor entrega direto, que são os pães e o hortifruti, a gente faz esse trabalho com as cozinheiras. Então, ela tem que receber qualidade, quantidade, ela tem o romaneio, ela tem que estar olhando, conferindo todos aqueles itens, e tem
algumas diretoras que gostam de fazer esse recebimento, não é obrigação da diretora, mas ela gosta de fazer esse recebimento junto com a cozinheira, então ela confere, está faltando algum produto, ela tem que avisar a gente. Então, assim, a gente não fica sabendo se a cozinheira não fizer essa conferência e não falar para a gente. E também as supervisoras acompanham esse recebimento em algumas escolas. A Jomara vai explicar como que é a dinâmica, né? Não dá para todas as nutricionistas estarem na hora do recebimento em todas as escolas, mas ela vai explicar que ela também tem um checklist, que ela também pega as principais reclamações dos fornecedores, que ela encaminha o ofício lá para mim na Conutri e a gente chama o fornecedor, penaliza, toma as medidas que devem ser tomadas. As diretoras, elas fazem essa fiscalização nesse intuito dela, ela imprimir o cardápio, que ele fica disponível na internet, de imprimir o cardápio, colocar lá na frente para os pais e para os alunos e acompanhar aquilo que está sendo servido no dia. E até degustar a refeição que a cozinheira está fazendo, porque se um pai vem e fala assim, a comida está muito salgada, a comida está muito não sei o quê, a diretora ela tem que saber o que está sendo preparado e o que está sendo servido para o aluno naquele dia, até para responder esses questionamentos. Então, quando falta um produto, não é uma escola que vem falar para a gente, eu estou sem bolacha, a gente tem a rede inteira reclamando, todo mundo falando. Aí é um problema que né, a gente está sem no estoque, não tem como abastecer. Aí sim é um desabastecimento. A gente fala pontual, porque faltou bolacha numa escola, a gente estava com o problema do hortifruti, que entregando de uma qualidade não tão boa como a gente queria, mas estava caminhando e a gente estava tentando solucionar esse problema. Então, assim, a gente acompanha e temos, sim, a fiscalização dos diretores e professores nas escolas. A Jomara vai falar um pouquinho, então, dessa mão de obra. Antes da Jomara, o vereador pediu 2 minutos mais da tua presença. O vereador Jorge da Farmácia, queria, né, usar teus conhecimentos para fazer uma pergunta. Por favor, Jorge. Bom dia a todos, presidente, Gelmara, Maeda, Maria Helena. Não, eu só queria comentar com você, que você falou que você serve mais de 293 mil refeições, às vezes falta alguma coisa. E, coincidentemente, hoje atendi um rapaz na farmácia, para você ver que isso deve acontecer com todos nós, falta alguma coisa em casa quando você vai fazer algo. O que ocorreu? Aí você comentou, eu lembrei desse fato. De manhãzinho eu atendi um menino lá, o Rodrigo, que ontem ele estava doidinho para comer um ovo. E ele foi ver, não tinha óleo. O que ele fez? Usou a margarina, só que ele usou em excesso e estava passando mal hoje na farmácia. Então, essas coisas realmente ocorrem. Agora, imagine você cuidar de 293 mil refeição, quanto não pode ocorrer. Essas faltas, realmente, eu acho que a gente tem que substituir, sim, mas para alguma coisa equivalente. Não seria essa daí, mas eu tenho um outro questionamento em relação, assim, aos alimentos da merenda escolar, se é padrão, todas as escolas recebem os mesmos alimentos. Uma escola A, X, B, se são padrão para todas elas. E, como foi comentado também vários aí, em relação aos fornecedores, se a prefeitura está com algum problema em relação aos fornecedores, deles fornecer algum tipo de mercadoria, o porquê que está ocorrendo esse tipo de problema. E outro também, Maria Helena, Maeda, Gelmara, em relação às instituições, tipo Pestalozzi, a SEI, dessas que cuidam muito das crianças deficientes, pessoas com deficiência. Eu tenho algum relato também que eles têm reclamado que às vezes tem que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar leite, se isso realmente procede e se tem como a gente resolver esse tipo de problema. Obrigado. Então, quanto ao padrão, né, dos alimentos, sim, a gente tem um padrão, a gente tem um cardápio que a gente fala que é um cardápio mais completo, que é o do cardápio da CEMEIS, que é o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde. Desse cardápio é derivado todos. Então, se na segunda-feira todo mundo tem uma escola comendo peixe, 99% das escolas vão estar recebendo peixe. Até para a nossa logística, né, para facilitar a logística. Então, a gente tem assim os dias da semana, se é biscoito salgado para a rede toda, biscoito doce para a rede toda, para facilitar também a logística. Quanto aos fornecedores, nós estamos, sim, com problemas, né? Mas... a gente tem alguns problemas, sim, com alguns fornecedores. Os fornecedores, a gente negocia com eles. A prefeitura tem algum atraso com esses fornecedores. Então, eles vão lá, a gente conversa, vê o que está acontecendo, até quando que eles conseguem segurar, quando que é a previsão do pagamento deles, mas nada que está fora do nosso controle. Esse atraso que eu falo para vocês de fornecedores não é só por parte de pagamento.
Então, 293 mil refeições no dia, se a gente não faz o pedido com uma certa antecedência, se a empresa que ganhou a licitação, ela não tem uma programação dela, hoje mesmo a Jomara estava falando comigo aqui, nossa, o fornecedor de pão de queijo tem que entregar 6 mil quilos? 6.500. 6.500, ela falou que vai entregar 4 mil e pouco na segunda, para na quarta-feira ela produzir mais e entregar para a gente. Então, assim, o volume da produção também é grande e esse fornecedor também tem que estar preparado para atender a gente. Então, quando ganha uma licitação, um fornecedor que não está preparado, que não consegue atender esse volume, eu falo bastante disso até na parte, quando as pessoas me perguntam da agricultura familiar, por que a gente não atende 100% com a agricultura familiar, é por esse motivo, a gente não pode desabastecer as escolas. O fornecedor, hoje eu não tenho, amanhã eu não tenho. Então, tem que ter uma empresa que tenha quantidade, que consiga atender a gente. A gente já faz esse planejamento com eles, já passa a média que a gente vai fazer de pedido no mês, durante o ano, quanto que vai ser utilizado no ano, a média que vai ser pedido no mês e a média que é pedido na semana, porque semanalmente eles recebem produtos lá na Ceasa. Então, se esse fornecedor não conseguir produzir algum produto por problema dele lá, não é só falta de pagamento, problema de atraso de pagamento, é problema de produção também. Marilena, desculpa, perdão. Sobre as instituições, a gente tem algumas que nós temos convênios com a educação e algumas que são convênios com a Secretaria de Cidadania, né? Então, as que nós temos convênio com a educação, a gente atende da mesma forma que as escolas, são abastecidas da mesma maneira, não só de leite, como também arroz, feijão. Acho que a gente não teve nenhum problema de contato com algumas escolas. São 46 entidades que nós atendemos. Você quer falar das entidades? Porque eu não estou lembrando de cor quantas são. Fazer um pedido que você me passasse 46 entidades. Sim. Pode fazer pela comissão? Claro. Por gentileza, vereador, só repete a pergunta. Só dizer que depois tem algumas falas, né? A Marilena vai precisar sair. Não, tá bom. O vereador Carlão do PT, por prioridade, sempre os vereadores da comissão, depois os presentes. E o seu Vinícius Martins também pediu a palavra. Vinícius, ela vai precisar sair, mas o Maeda e os demais ficarão aqui presentes, tá bom? Depois também a Rita também pediu uma palavra. Mas eu vou precisar liberar. Só complemente. Não pode deixar, não tem problema. Sim, a Jomara precisa complementar. A Jomara vai falar da mão de obra. Complemente para poder liberar a Marilena. Obrigado, Marilena. Então, Jomara, como estava comentando, você falou assim que vocês atendem 46 entidades, né? E depois eu vou pedir pela comissão se há a possibilidade de você passar essas 46 unidades que vocês atendem por escrito para nós. Sim. Tá, obrigado. Antes da Jomara responder, eu vou pedir para a Marilena, antes de sair, dar uma entrevista para a TV Câmara, que eles também querem pegar essa matéria. Por gentileza, Marilena, aqui ao lado. E muito obrigado pela tua presença, que esclarecedora, né, vereadores, para esta comissão. E alguma pergunta que os demais membros estarão aqui para responder, se não sentirem respondido, pode encaminhar, por gentileza, que responderemos, tá? Marilena, muito obrigado. Estou disponível, obrigada pela pergunta de vocês, obrigada por esse dia. Estou disponível lá na Secretaria de Educação, se alguém precisar de alguma coisa, pode me ligar lá, 21160210, meu e-mail é helena.antonicelli, CELLI, @campinas.sp.gov.br. Obrigada, gente. Passar, então, a palavra de complemento, então, da Jomara, por gentileza, Jomara. Senhor presidente, senhores vereadores, só uma parte. Eu sei que pode haver uma preocupação aí dos presentes em relação à saída da Maria Helena, mas esclarecer que a alimentação escolar em Campinas é operacionalizada tanto pela Secretaria de Educação como pela Ceasa. A Jomara é nutricionista de carreira, assim como a Maria Helena, ambas concursadas da Ceasa, e é a coordenadora de nutrição da alimentação escolar da Ceasa. Então, ela tem toda a competência, o nível técnico, para responder a pergunta dos presentes, mesmo com a saída da Maria Helena. Então, vocês podem ficar despreocupados. Bom, então vamos falar do nosso quadro técnico, né? A Ceasa, ela conta hoje com 18 nutricionistas que são supervisores, que visitam as unidades. Cada supervisor é responsável, em média, entre 27 e 30 unidades. Então, são todas as escolas municipais, todas as escolas estaduais, as entidades e os núcleos de assistência sociais que nós atendemos. Então, cada supervisor tem, como eu disse, tem um grupo de escolas, né, que é a responsabilidade dele. As visitas são diárias. Em média, eles visitam as unidades a cada 15 dias.
nós temos também internamente 4 técnicos de nutrição para apoio, né, para esses supervisores. Temos um canal que nós chamamos de plantão, que é desde as 7 horas da manhã até as 4h30 da tarde. É um telefone disponível, que todas as escolas têm essa informação, os diretores têm, é um canal aberto com as escolas, que sempre tem um técnico atendendo essas ligações e competente, habilitado, né, para resolver qualquer ocorrência, qualquer problema que tenha com a escola, pedido de cancelamento, qualquer solicitação, qualquer dúvida. Então, nós mantemos todo o período esse técnico lá atendendo as ligações. Além disso, as cozinheiras, nós temos um contrato de terceirização, né? Então, a SEASA tem um contrato com uma empresa responsável pelas cozinheiras. Então, além da visita do técnico da SEASA, da supervisora da SEASA, que vai até a unidade, tem todo um checklist de controle de qualidade, de boas práticas, de controle de estoque, de aceitabilidade do cardápio, de qualidade da refeição, tem as nutricionistas da empresa terceirizada também, que são responsáveis por essas cozinheiras, que também dão um apoio, principalmente na parte de boas práticas, de técnica, porque a empresa terceirizada ela é responsável em colocar nas escolas cozinheiras capacitadas. Então, nós também fazemos isso no nosso dia a dia, mas assim, é responsabilidade da empresa capacitar tecnicamente essas cozinheiras. Então, também as escolas recebem visita desses supervisores da empresa terceirizada de mão de obra. Além da nossa equipe técnica, né, atuando nas escolas, nós temos convênio com as 4 faculdades de nutrição aqui da região, que nós temos a PUC, que tem a professora Ria aqui nos representando, é nossa supervisora lá dos estagiários, tem estagiários da Unicamp, da Metrocamp e da Unip. Então, nós também temos apoio desses estagiários que fazem trabalhos. Então, numa escola a gente está com algum problema na hora da distribuição, né? Alguma coisa de desperdício, alguma coisa que a aceitação da merenda não está legal. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos estagiários nas escolas, nas unidades, para acompanhar, tecnicamente, observar, né, o que está acontecendo, relatar, para a gente poder saber onde nós devemos atuar. Então, esse é o nosso corpo técnico de supervisores nas escolas. Obrigado, Jomara. Depois também vai ter uma fala, perdão, a senhora Rio Bira, né, também nutricionista, e o vice-presidente, mas antes, até pela ordem, tem a fala do vereador Carlão, né? Só para que todos saibam, sempre a prioridade é da comissão que convidou, que convocou, depois passa para os vereadores presentes, no caso o único é o Carlão da Farmácia, e depois até o Vinícius, né, como um dos autores né, do ofício mandado, e depois a gente dá liberdade para todos os demais. Vereador Carlão da Farmácia, tenha liberdade. Desculpa, perdão, Carlão, aqui todo mundo virou da farmácia, né? A concorrência está muito grande. Está muito grande, então, Carlão, não dá para comprar farmácia. Carlão do PT, amigo dessa casa de muito tempo. Vereador. Eu não tenho farmácia, não. Bom, eu queria, primeiramente, cumprimentar a comissão, estender o cumprimento a todos os colegas. 2 questões muito rápidas. Até não quero tomar muito tempo, porque eu gostaria de ouvir os alunos do ITK, porque eu acho que é fundamental para que a gente possa ver os relatos. Mas, primeiro, se essa colocação que vocês fizeram de convênio, de contrato, existe um contrato formal, se existe um contrato formal com a SEASA e convênios, e também em relação à ETCAP e o governo do Estado. Qual é essa relação? Se ela é uma relação formal ou é de forma verbal? E uma segunda questão se na comissão, nesse conselho, esse problema que nós tivemos com a compra de alimentação aqui em Campinas, que inclusive foi objeto de CPI na Assembleia Legislativa, se ele também, se é vocês mesmos que tratam disso, vocês que acompanharam, em relação ao relatório da CPI na Assembleia Legislativa, porque também é uma coisa que nos preocupa. Essas empresas que operam, que são terceirizadas, muitas vezes a gente acaba não tendo uma forma de poder fiscalizá-la, né? Então, é importante a gente também ter essa informação. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Carlão do PT, ainda sem farmácia, né? Sim, a prefeitura, o caso de Campinas, em relação à alimentação escolar, é um caso único
que até quando foi formalizado esse convênio, no início, alguns anos atrás, havia a terceirização da merenda escolar em Campinas, o que gerava muito desconforto e muitas falhas, como tem acontecido, o que a gente tem visto, inclusive, na imprensa, muitas denúncias em relação onde a merenda hoje está terceirizada. É diferente de Campinas, fez um convênio com a SEASA, é um convênio formalizado com a SEASA, que é uma empresa de economia mista, onde a prefeitura é acionista também, né? Mas é um convênio formalizado legalmente. Até onde eu tenho conhecimento, o Conselho tem conhecimento, é um caso único no Brasil, onde, na época, sugere que é uma terceirização, mas é o próprio município que operacionaliza através da SEASA, que é uma empresa de economia mista, cujo um dos acionistas majoritários é a prefeitura. Em relação ao ETCAP, há um convênio, não com a Secretaria de Educação, porque o ETCAP e o Bento Quirino são vinculados ao Centro Paula Souza, salvo engano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma outra secretaria que não é a Secretaria de Educação, é uma Ciência e Tecnologia. Não me pergunte, é isso? Acho que Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, mas é formalizado um convênio também. Salvo engano, 2 ou 3 anos atrás, nas dependências da ET Bento Quirino, lá na Luzimbo Maia, o prefeito esteve lá formalizando, junto com a diretora lá, Adriana, onde o vereador Paulo Búfalo, na época, era vereador dessa casa, era professor, inclusive, licenciado, foi formalizado esse convênio. Em relação à questão de denúncias que foi fruto de uma CPI na Assembleia Legislativa, foi em relação à cooperativa COAF, uma cooperativa onde houve uma série de denúncias. Essa cooperativa, de fato, no governo anterior, em 2012, venceu uma licitação. Na época ela venceu, não foi verificada qualquer irregularidade, ela entregou os produtos, né, suco de laranja, né? Suco de laranja, não foi constatada nenhuma irregularidade. Posteriormente, um ano depois, ela participou de uma outra licitação. Nesta licitação, ela ficou em segundo, foi a segunda colocada, a primeira colocada por alguns problemas, não vou lembrar com detalhes, né, senhor vereador, foi impugnada. A segunda seria a COAF, como já estava com alguns problemas também de documentação, acabou não entregando produtos. Então, no único momento onde houve irregularidades em relação da COAF, que possivelmente foi alvo de denúncia nos últimos anos, aí, junto à imprensa e ao Ministério Público, com Campinas, foi em 2012. Nesses últimos 5 anos, não houve prestação de serviço. No ano retrasado, a Maria Helena não era coordenadora de nutrição da prefeitura, era da SEASA, a Conceição, que era coordenadora, e o Maurilei, que é o atual diretor administrativo financeiro da Educação, receberam o oficial de justiça. Na hora eles me ligaram, falaram: estamos com o oficial de justiça aqui. Eles solicitaram todos os documentos referentes ao contrato da COAF de 2012. Eles acompanharam o oficial de justiça junto ao 1º Distrito Policial, lá na Andrade Neves. Esses documentos ficaram disponibilizados para a Polícia Civil. E até ontem, até onde eu sei, apesar desses terem se colocado à disposição para esclarecimentos que fossem necessários, tanto o Ministério Público como a Polícia Civil não chamou ninguém da administração municipal para esclarecimentos. Em relação à questão da cooperativa COAF, que foi motivo da CPI na Assembleia Legislativa. Então, o caso de Campinas, no meu entendimento, não se enquadra nessa situação da COAF. Não sei se eu esclareci a pergunta do vereador. Não, sou... Quer replicar, Carlão? Não, tudo bem? João Maura vai complementar? Não? Bom, eu creio que, então, respondida a pergunta do vereador, eu vou passar para 2 ou 3 minutos do comentário da RI, que já tinha pedido palavra, com todo o teu currículo e tudo mais, e também para o vice-presidente Bira, né? Antes de passar para o Vinícius, viu, e para os demais. Pois não, ele. Com licença, senhor presidente. O vereador Jorge e o vereador Permini chegaram depois, apresentando. Professora Ri, professora de nutrição. Muitas vezes até a gente vai em outras cidades, em várias cidades, independente de questão partidária, várias responsáveis pela nutrição em vários municípios foram alunos, seja na PUC ou em alguns outros cursos da professora Ri.
é membro do conselho, é uma pessoa notória na área de nutrição. A gente ficou muito contente que ela participasse. Qualquer dúvida até que a gente tem, que a gente evita, às vezes, consultar a Secretaria de Educação e a SEASA, professora Ri, é uma profissional competente que pode nos ajudar a esclarecer também. O professor Bira, muitos aqui conhecem, tem um trabalho social bem grande aí, tanto na área da igreja como fora, né? É o vice-presidente do conselho. Também tem participado de algumas visitas. Na fala dele, eu peço que ele fale um pouco sobre o que é observado nas visitas às escolas quando o CAI vai. Agora eu fiquei nervosa. Depois de uma apresentação assim, né? E também vou dizer o meu nome completo. É Rie Katsurayama, é japonês, de Arrivilaga. Né? O que eu queria complementar é o seguinte. Aqui, como membro do CAI, nós temos várias responsabilidades. E uma delas, que eu acho, é que nós acompanhamos o programa em cima, atendendo à legislação que rege o programa, que é a Resolução 026. E os membros, nós, como membros, temos várias responsabilidades, mas uma das coisas que eu gostaria de reforçar é que nós temos a responsabilidade de estar visitando, fiscalizando as unidades. Lógico que com bastante dificuldade para nós, porque todos nós temos outras atividades, mas nós temos ido. E aí eu queria só estar reforçando o que o vereador da farmácia, né? Ele colocou, realmente, para atender mais de 600 unidades. Fazendo a compra, mesmo que a compra seja suficiente, às vezes o cardápio pode alterar. Né? Então, os problemas que foram colocados pontuais, nós já tínhamos visto antes. Então, a própria resolução diz o seguinte, que a prefeitura deve elaborar o cardápio. Aqui existem 19 cardápios para atender às necessidades das unidades. Mas, na parte de baixo do cardápio, onde está anotado, está escrito assim, que o cardápio é sujeito à alteração. Está sujeito à alteração. Né? Então, nesses últimos anos, e quando eu digo últimos anos, digamos, de 10 anos para cá, não tem havido falta de produto no sentido da prefeitura não ter alimento para as escolas. Agora, pode faltar algum alimento, isso é verdade. Então, isso é uma outra coisa. E também tenho participado, nos últimos anos, da aprovação do orçamento, das compras e tudo mais. Né? E aí a gente tem percebido também que, nesses últimos anos, dos últimos 4 anos, que realmente não tem havido problemas de falta de alimento. Eu só queria completar com o que a Maria Helena me falou. Na verdade, eu estou fazendo supervisão como docente da PUC desde 85. Todos os meus alunos, de 85 para cá, fizeram estágios, não na Prefeitura de Campinas, mas na região. E a nossa base sempre é a resolução. Então, uma coisa que eu posso falar como docente e como membro é que, realmente, a Prefeitura de Campinas ela atende a todos os itens. Inclusive, quando se fala de frutas, as frutas... Está escrito lá quantos gramas de fruta tem que haver, quantas vezes, no mínimo, na semana, deve se oferecer entre frutas e legumes. Então, isso nós atendemos. Uma coisa que me chamou a atenção, que senão se eu começar a falar, eu falo 2 horas. Só uma coisa que eu achei interessante por exemplo, a reclamação do arroz doce. Então, eu queria colocar um pouco para vocês o seguinte, que o programa de alimentação escolar não é meramente assistencial, dar comida para quem não tem, não é isso. É educação. E uma das coisas que eu tenho visto, e é verdade, é que hoje, a criança de hoje, ela não tem na memória, digamos assim, de alimentos, não se lembra de certas comidas, como, por exemplo, o arroz doce. O meu neto não sabe o que é arroz doce. Imagine, neto de nutricionista, porque não dão arroz doce, porque é doce. Diz que faz mal, não pode. Mas está escrito, aí volta outra vez, que esse programa é de educação nutricional e terá que haver uma interface entre a prática,
entre o comer e o saber e o sentir. Então, o brasileiro tem que saber o que é uma... Agora, não é, como foi explicado, não está se dando isso todos os dias, né? Então, acho que isso é uma coisa. E da pesquisa que foi falado, realmente, ao longo dos anos, a gente tem feito pesquisas e, como se diz, tanto a prefeitura como a SEASA têm nos acolhido, e isso eu lhe digo, de anos. De anos, eu posso dizer que a aceitação da merenda é muito boa em Campinas. Tem uma média de mais de 350 calorias por aluno. Agora, é lógico que tem alunos que não comem nada, porque tem o que comer em casa, e aquele que come 2, 3 vezes. Mas eles comem muito bem. Então, acho que não é isso. E fazemos, então, quando existe o problema que a Marilena falou, que existe um problema, por exemplo, de desperdício, porque às vezes existe, às vezes não, muitas vezes existe, por uma série de questões, né? Então, quando existe a própria SEASA, as nutricionistas da terceirizada e também os alunos das 4 faculdades fazem uma ação para reduzir o desperdício, né? Então, vou terminar. Realmente, a gente ouviria aqui 2 horas com muito prazer, mas só para ficar de forma didática, até uma dúvida deste vereador, também do vereador Rodrigo da Farmadic, a resolução 026, ela é que normatiza o padrão da alimentação, ela vem da Secretaria da Educação, ou do Estado, e quanto tempo tem essa resolução? Para deixar bem claro para todos que nos ouvem, de onde é que surgiu? Essa resolução, na verdade, é da FNDE, do Ministério da Educação. E eu trouxe aqui. Eu vou deixar só para vocês verem, tudo bem? E ela tem uma nova... Está feia, viu? Porque eu trabalho muito nela. Tem uma nova, tem uma complementar, é a Resolução 01, da FNDE, de 2017. Esse daqui não, esse daqui já é mais antigo. Pode dar uma olhada aqui, olha. Tá bom? Ele, olha, pode olhar, ele atende, a Prefeitura de Campinas atende tudo. Tá, então, só para deixar claro, vem do Ministério da Educação, isso é de que ano, Rio, você lembra? De que ano que é essa resolução? Vira do outro lado. Tá. Do outro lado. Tem o ano aí? Está escrito bem lá na resolução, vereador. 2013. Tá, então vem 2013, até antes do Plano Nacional e Municipal, né, de Educação. Pois não, Rio? Só uma coisa, em relação às visitas dos membros do Conselho. As escolas, na verdade, são sorteadas. Nós não vamos assim, vou naquela, vou na outra. Nós sorteamos. E a PUC faz a mesma coisa. Quando faz a pesquisa, nós sorteamos, pegamos 10% das escolas na ED. Então, e também e a forma de fazer a pesquisa, nós fazemos por resto ingestão, que é uma forma que está escrito lá, e fazemos também pelo método hedônico. Então, falamos com o aluno, e o aluno, eu achava que não era verdade, mas depois da pesquisa eu vi. Eu pensei que as crianças gostassem de arroz, não, como se diz, de pão com salsicha, alguma coisa assim. Eles gostam de arroz, feijão. Está escrito, e eu posso provar. Muito obrigado, viu, Rui? Muito elucidado a tua. Eu quero passar para o Bira, então, ter um breve comentário. Depois, em seguida, pela ordem, o Vinícius, né? Bem rapidamente, eu cumprimento os membros da mesa, na pessoa do vereador Flores e os demais presentes. Como ex-diretor de escola estadual, como ex-diretor de ONG. Muitas vezes existe um conceito de que a alimentação tem que suprir todas as necessidades, e por isso que os pais, principalmente aqueles que às vezes são mais carentes, se veem com a preocupação de dizer, mas como? Não foi dado isso para o meu filho? Era feito isso antes, não é feito agora. Então, a gente tem que ser bem consciente, e a gente que é do CAI, essa consciência a gente tem, toda reunião nossa, nós nos lembramos disso. Tá? É uma quantidade, é um tanto que tem que ser feito. Muitas vezes até a gente fala, mas como? Tinha que ter mais coisa. Mas não é bem por isso. Bem embaixo dos cardápios, e eu queria até fazer uma sugestão,
para que a comissão tivesse conhecimento desses cardápios. É tão simples mandar para eles os de uma semana ou de 2, para que eles tivessem isso, e inclusive também a cópia da resolução, tá? Como um elemento a mais de pesquisa, caso necessário seja, embora nenhum de nós aqui nos furtemos de estar presentes, de estar junto da comissão em todas as necessidades. Tá? Mas só deixar como um registro disso, a comissão tem visitado, é por sorteio, como disse a Ri, tá? E acontece de tudo nessas visitas, inclusive chama a polícia para a gente. Para não deixar entrar. Porque chamaram para mim, tá? Não estou contando. Tá? Chamaram porque não queriam que entrasse. Por quê? Porque tinha um vazamento na cozinha e eles não queriam que a gente visse. Então existe isso, o ser humano é assim, ele vive sempre na defensiva de um lado e na agressividade no ataque de outro. E a gente da comissão tem observado bem isso. Em termos de contas, que foi falado pouco, em termos de contas, existe um trabalho feito também por amostragem, tá? No acompanhamento daquilo que é feito, nos orçamentos, nos produtos, tá? Historicamente, temos histórias difíceis aqui em Campinas, tá? Mas a comissão está sempre bem acordada, olhos abertos em relação a isso. Temos questionamentos como vocês? Com certeza temos. E muitas vezes as reuniões são de debater bastante mesmo, tá? Mas uma certeza nós temos, nutricionalmente, dentro do que está preconizado para que seja feito, a Prefeitura de Campinas tem cumprido tudo. Se vamos questionar se o que está escrito não está correto, é um outro fórum, é uma outra situação que nós deveríamos, e com certeza, enquanto munícipe, todos nós temos essa possibilidade de fazer. Tá? Mas dentro daquilo que está escrito, das formas como estão sendo, até fiz um comentário aqui com a Ria na hora que falaram sobre a questão da equipe técnica de vocês. Às vezes a gente até, agora falando como diretor, mas de novo essa nutricionista está aqui, pegando no pé. De fato, eles fazem isto. Obrigado. Obrigado, professor Bira. Então, justificando a saída do vereador Jorge da Farmácia, ele foi representar, está sendo lançado um aplicativo para deficientes, né, auditivos, ele está representando a casa, está dentro dessa mesma área aqui, né? Então, agradecer a saída do vereador Jorge da Farmácia, a presença dele. Eu vou passar, então, para o Vinícius Benedito Martins, que ele questionou. Eu sei que, Vinícius, alguma parte já foi até respondida aqui pela Maria Helena, mas vou te dar liberdade, né? Deixar claro, então, que recebemos o teu ofício, produto da tua pergunta na letra F, qual é a responsabilidade da Prefeitura de Campinas em relação à merenda oferecida pela ETCAP? É somente essa pergunta, ou Vossa Senhoria tem alguma outra, né? Tenha liberdade. Então, eu gostaria de fazer um colocamento primeiro, em nome da chapa Ativamente, que é a atual gestão do Grêmio da ETCAP, e depois fazer alguns pedidos e perguntas. Eu posso me dirigir ali na frente, para não ter que ficar virando o pescoço? Tenha liberdade, Vinícius. Obrigado. Prezados vereadores e prezadas vereadoras, bom dia. Me chamo Vinícius Benedito Martins, sou coordenador da Comissão de Política da Chapa Ativamente, que é a atual gestão do Grêmio da ETCAP 2017. Estamos aqui para denunciar o problema que nós, estudantes secundaristas, temos vivido em relação à falta de alimentação escolar saudável em nossa escola. Ano passado, foram realizadas diversas manifestações no estado de São Paulo, por parte de estudantes secundaristas de muitas escolas. Muitas dessas manifestações com a pauta do direito à alimentação saudável e de graça. Essas manifestações resultaram na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para investigar essa situação da merenda nas escolas públicas. Essa CPI foi aberta na LESP, vocês devem estar sabendo já, provavelmente. E essa semana, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, declarou a má qualidade da merenda oferecida nas escolas públicas de Campinas região a partir de uma pesquisa. Por isso, senhores e senhoras vereadores, venho aqui para, primeiro, entregar em mãos para o vereador Antônio Flores, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Campinas, um ofício protocolado pela diretora de nossa escola e enviamos também pelo e-mail do senhor, tanto que o senhor já recebeu. Luiz. Segundo ponto,
entregar novamente em mãos 2 reportagens. A primeira, sobre a pesquisa do TCE citada acima. E a segunda, a reportagem que nos noticia a manifestação que nós organizamos, nós do Grêmio, organizamos no dia 16/8/2017, na quarta-feira passada. E lhe fazer alguns pedidos. O primeiro pedido, que vocês, vereadores e representantes do Estado, nos ajudem a saber sobre a responsabilidade da Prefeitura no oferecimento da alimentação escolar na ETCAP. Gostaríamos de ter cópias do convênio da Prefeitura com o Centro Paula Souza, que é a organização que administra as ETECs, né, as Escolas Técnicas Estaduais. E esse convênio foi citado segundo a imprensa, e está em uma dessas reportagens também. Que nos informem o valor gasto com a merenda em nossa escola nos últimos 3 anos, pois só temos acesso à merenda de má qualidade, a bolacha seca. Foi dito na imprensa sobre a construção de uma possível cozinha na ETCAP. Queremos saber o valor e o cronograma da obra. O valor e o cronograma. Eu peço também que todas essas informações, mesmo as citadas aqui, sejam respondidas oficialmente, por favor, só para a gente ter algo físico, né? Nós, estudantes secundaristas da Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado, a ETCAP, temos ciência de que a alimentação saudável escolar é um direito humano garantido legalmente pela Portaria Interministral na Lei 1010, de 8 de maio de 2006, e na Resolução de número 26, a que foi citada aqui, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entre outras leis e artigos que garantem a merenda pública e de qualidade nas escolas públicas do país. E se encontram no ofício entregue também. Todas as leis que garantem isso estão no ofício. Queremos esse direito garantido. E é por isso que nos mobilizamos semana passada, e é por isso que estamos aqui. E é por isso ainda que continuaremos mobilizados. Mas, para isso, precisamos da ajuda de vocês, representantes do Estado, com dados solicitados. É isto. Obrigado. Muito obrigado, Vinícius. Quero dizer que recebemos aqui em mãos, né, esse ofício entregue pela aluna que acompanha, e dizer que... Alô? E dizer que já tínhamos recebido anteriormente no meu gabinete, né? Então, oficialmente recebemos, e o pessoal do CAI, da Secretaria, vai responder o que cabe, e depois encaminharemos por escrito, se não esta comissão, mas a própria secretária, Maria Helena, já tinha me dito que responderiam por escrito. Essas 2 perguntas, como não faziam parte da pergunta de Vossa Senhoria, né? Qual é a responsabilidade da Prefeitura? Você formulou 2 novas perguntas. Eu vou pedir para que a nossa amiga, a Jomara e o presidente do CAI, Henri, por favor, anote para que a secretária também responda. Por gentileza. Só mais um minutinho. Eu posso fazer mais outras 2 perguntas que fugiu na hora de eu falar? Mas assim? sem discurso. Não, ok, só perguntas. Era para a Maria Helena, mas já que ela não está aqui, por favor, respondam. Só para confirmar, eu também peço para que isso seja respondido oficialmente. A Prefeitura tem total responsabilidade pela merenda na ETCAP, e o que está faltando é a estrutura da alimentação da nossa escola, a cozinha. É certo isto? E novamente, que todas essas informações sejam escritas e oficialmente respondidas. Obrigado. Muito obrigado, Vinícius. Quero passar para o Henri Maeda, presidente do CAI, e a Jomara, para que possa responder. Vou até deixar para a Jomar, mas como você está solicitando forma oficial, então acho que a gente vai fazer um comentário breve aqui e responde para você diretamente para o Grêmio através de documento. Mas a Jomar pode fazer a observação para você agora, mas depois a gente encaminha via documento para você, para a chapa, perdão. Bom, então, como a Marilena já até mencionou, já há muitos anos eu mesma já visitei a ETCAP tecnicamente, que eu me recorde em torno de 4 vezes, porque desde que se foi solicitado a alimentação escolar para a SEAS, nós estamos disponíveis a fornecer o alimento, porém, realmente, a escola não possui uma estrutura adequada de cozinha. Então, desde que há cerca de, nem vou me lembrar, 6 anos atrás, sempre a promessa foi de que iriam construir uma cozinha para começarmos a produzir as refeições. Como isso não aconteceu, e foi até tendo uma pressão por parte dos alunos, com razão, né, para que seja fornecida a merenda, como não tinha cozinha, o que nós tínhamos disponível para ser servido na ETCAP foi o lanche seco.
Então, realmente foi por falta de estrutura. E chega a ser um problema grave, porque assim, o número de refeições é muito alto, vocês sabem disso, é cerca de 800 refeições por dia. Nós não temos uma pia para higienizar frutas, por exemplo, porque a gente não pode servir uma fruta sem higienizar adequadamente. Então, tem que ter todo um processo de sanitização, tudo mais. Nós não temos espaço para colocar essas frutas na solução clorada, para higienizar direitinho, para poder entregar para vocês. O suco, por exemplo, vocês até um tempo atrás, no ano passado, tinham o suco individual. No momento, nós estamos também com a parte de trabalhando um contrato de suco para uma nova licitação, porque o fornecedor anterior decretou falência, nós não tivemos mais. Nós oferecemos suco natural para servir lá na ETCAP, como nas outras escolas. Porém, nós barramos na estrutura, nós não temos condições de produzir, né, esse montante de litros de suco natural, como nós servimos em todas as escolas de Campinas, porque nós não temos uma pia, não temos o equipamento adequado, não tem como higienizar os utensílios, o fluxo ali onde está sendo a cozinha improvisada, que está sendo usada para servir esse lanche seco, é complicado, vocês sabem disso, eu estive lá, ele não tem espaço nem para a fila dos alunos para se servirem, então, realmente, é estrutural. Para a gente, ia ser muito... nós já servimos o Bento Quirino, né, com refeição. Para nós também ia ser até mais fácil, né, porque nós temos o alimento disponível lá, mas infelizmente a estrutura nos impede de servir. É pela estrutura. E eu queria só lembrar que ele mencionou na fala dele do TSE, né, que foi divulgado essa semana. Foi eles visitaram escolas do estado todo. Em Campinas, porque agora a gente começa tudo, né, generalizar, foram apontadas 2 escolas, foi a MF Clotilde Barraquete Von Zuben e a EE Rosentina Faria. Essas 2 escolas não foi apontado nenhum problema com a qualidade da merenda. Na Clotilde Barraquete foi um vazamento no tanque e alvará e do bombeiro, como chama? AVCB do bombeiro, como no Rosentina. Então, assim, em Campinas foram encontradas várias outras irregularidades, mas em relação direta com a alimentação escolar, nenhuma dessas escolas tiveram problema. Então, a gente tem que tomar um cuidado para não generalizar, tá? Em Campinas, vocês podem até pesquisar, foram só apontadas essas 2 escolas. Que não tem nada a ver com a alimentação escolar, os problemas encontrados. João Mora, mas para ficar bem didático, acho que se eu entendi da pergunta do Vinícius, claro que da parte de alimentação, acredito que ele tenha sido respondido. Da parte da infraestrutura que ele perguntou, isso cabe à Secretaria de Educação ou ao Estado? Não, ao Estado. Todas as visitas que nós fizemos, sempre foi... acho que não sei como funciona essa relação, mas é o Paula Souza, como chama? Centro Paula Souza, que sempre nos dão essa informação que eles são responsáveis por fazer essa construção. Agora, como começar a relação, não sei te falar. Veja, essa comissão... até delibere, gostaria que vocês fizessem, por favor, o encaminhamento, apesar de ser responsabilidade do Paula Souza, do Estado, que até para atender a pergunta do Vinícius, né, que vocês possam, através da Secretaria, mostrar que nossa parte, ou a parte da Secretaria, é responsável pela alimentação, mas para que eles, na verdade, se sintam, porque eles procuram alguém que possa responder a eles. Por gentileza, que possam encaminhar para a Secretaria de Educação, né, se possam sugerir ao Paula Souza e ao Estado que possa atender nessa infraestrutura para que ele possa sentir respondido, ok? Sim, ok. Então, a gente pede, por gentileza, em nome da comissão. Vinícius, está respondido? Ok, e tinha me pedido a palavra, eu acho que o João Felipe, é isso? Como é teu nome, perdão? Rogério é o assessor do Pedro Torinho, então, pela ordem, tinha me pedido a palavra, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rogério. Gostaria de, inicialmente, pedir desculpa pela ausência do vereador Pedro Torinho. Ele é professor de medicina da PUC e ele dá aula às quartas-feiras pela manhã e hoje ele não conseguiu remanejar a aula, então ele não pôde deixar os alunos, é por isso que ele não está aqui. Também gostaria de pedir desculpas, porque eu cheguei um pouco atrasado e não pude pegar a fala inicial de vocês, mas gostaria de fazer, na verdade, um questionamento, mas antes, propriamente do questionamento, uma colocação, né? Quando a gente está aqui reunido para discutir o tema que estamos discutindo, na verdade, nós estamos discutindo sobre algo que é fundamental, que é a alimentação. Apesar de ter essa conotação também educativa, essa dupla dimensão, mas também é alimentação. Nós estamos falando de alimentação para crianças que ficam na escola durante um período ou 2.
e, essencialmente, dependem disso também como matéria para estar ali. Não só da parte educativa dentro da sala de aula, mas também a dimensão alimentar, né, comida, também é fundamental para as crianças estarem ali. Então, não devemos perder jamais, ao fazer esse debate, do que estamos falando essencialmente. Então, chamar a atenção para isso. E a outra, que é o questionamento propriamente dito, que é sobre a questão de tudo que a gente viu ultimamente ser uma questão pontual de uma ou duas escolas. E por que eu estou dizendo isso? Questionando esse fato de não é pontual. Porque antes mesmo da gente propor a CPI que propusemos aqui na semana passada, para tratar dessa questão, que vemos como uma questão muito grave, nós fizemos visitas às escolas. Então, nós fomos às escolas conversar com profissionais, professores, educadores, diretores e OP. Nós fomos às escolas e elas nos relataram isso. Conversamos com os pais, tivemos acesso a pais, principalmente a pais, por exemplo, que atuam nos conselhos das escolas, que nos relataram essa questão. Recebemos diversos e-mails, telefonemas e mensagens via Facebook falando sobre essa questão que é recorrente na rede. E também fomos conversar com alguns especialistas nutricionistas que vêm estudando a alimentação escolar na rede municipal, que já foi referência em outros tempos, já há algum tempo. Então, é dessa perspectiva que propusemos, essencialmente, a abertura de uma CPI para investigar essa questão. Você tem alguma pergunta de encaminhamento, Rogério, para ser respondida? Na verdade, eu quero fazer este questionamento, deixar bem claro por que... Qual o questionamento? Que não é uma questão pontual. Ok. Definitivamente. É isso que eu quero deixar bem claro. Tá bem, então isso não houve nenhuma pergunta direta da parte, né, de Vossa Senhoria atendendo ao assessor Petorinho, dizer que a parte da CPI é inerente ao plenário, ao vereador, está sendo tratado lá no plenário, né? Que a gente vai, claro, cuidar do plenário, mas está registrado. Sim, mas isso essencialmente. Claro, está registrada a fala uma reunião da Comissão de Educação e nada mais coerente do que tratar nesta reunião aqueles trâmites que estão ocorrendo nessa Câmara. Só para responder para Vossa Senhoria, que isso vai ser feito através do plenário, mas está registrada a fala de Vossa Senhoria, tá? Como não tem nenhuma pergunta direta a encaminhar, ok, muito obrigado. Mas deve ficar registrado o questionamento, que não é uma questão pontual da rede. Tá. É uma Já questão foi respondida pela Maria Helena, pelas demais, né? Mas ok, mais alguém além do Rogério para fazer pergunta? Alguma assessoria, mais ninguém? Bom, nós temos, então, alguns encaminhamentos aqui, através dessa comissão. Antes de fazer os agradecimentos finais, a gente quer, como Comissão de Educação, agradecer a presença de todos aqui, mas fazer alguns encaminhamentos para a gente poder referendar e aprovar aqui. Eu passo pela ordem aqui, o vereador Rodrigo, da Farmadic, para poder fazer esse encaminhamento. Depois, Permine Monteiro, em nome dele, e o vereador Jorge, da Farmácia. Para nós aprovarmos aqui. Propõe, a gente aprova. Senhor presidente, o encaminhamento que nós propomos que seja deliberado, da minha parte, para que nós pudéssemos fazer a visita nas escolas, né, para atender a nossa prerrogativa, para estar acompanhando o cardápio que está sendo oferecido se realmente está sendo cumprido o cardápio das escolas municipais. A outro encaminhamento seria a moção para o governo do estado para que faça adequação de uma sala, né, de cozinha para o ETCAP, um refeitório. Então, a gente vai fazer pela comissão uma moção de apelo ao estado para que faça essa adequação, porque justamente não é o município que faz, o município é responsável apenas pela estrutura de fornecimento do alimento, da alimentação, porém, com a dificuldade da estrutura, não é possível que se faça alguma alimentação no local apenas com alimentos prontos, que não está sendo, pelos alunos do ETCAP, não está sendo questionado se está sendo atendido. Esse vereador já tinha até pedido para que a Jomara e o Henri pudessem, né, levar para a secretaria. Então, nós até decidimos, para melhorar, viu, Vinícius, encaminhar de duas formas, viu? A secretaria vai fazer também, e essa comissão, eu pergunto ao vereador Permine Monteiro se nós podemos acatar, concordar com essa posição do vereador Rodrigo da Farmadic.
Com certeza, iremos encaminhar e eu concordo com o pedido. Também... Então, está acatada por essa comissão, vamos assim proceder, a lista e também a moção. Vou falar aqui um pedido do vereador Jorge da Farmácia, que teve que se ausentar. O pedido vai ser feito através da comissão quais são as entidades assistenciais atendidas pela Secretaria de Educação na questão do fornecimento de merendas. Tá? E quantas entidades são atendidas. Esse daí é o pedido dele. E o outro, eu reforçando aqui, reiterando a fala do vereador Rodrigo da Farmadic, de que os vereadores dessa comissão têm sim o direito e com certeza nós iremos fiscalizar, né, de uma forma mais intensa, e traremos um respaldo e relatórios para esta comissão, onde com certeza a gente vai tirar proveito dessa fiscalização. Vereador Permino, essa presidência também acata o encaminhamento de Vossa Excelência, vereador Jorge da Farmácia. Quero consultar o vereador Rodrigo da Farmadic, se também concorda. Também estou de acordo, senhor presidente. Muito bem, então vamos encaminhar de maneira formal. Pois não, pela ordem, vereador Carlão da... Eu gostaria de incluir que essas visitas elas fossem também ampliadas com outros vereadores que não são da comissão, que pudessem acompanhar, para que a gente não precisasse 3, 4, 5 vezes na escola, mas que a gente gostaria de... Claro, vereador. Já foi falado por 2 vereadores que aqui estavam, né? Se Vossa Excelência já estava aqui naquele momento, o vereador Rodrigo da Farmadic pontuou bem isso. Primeiro que é uma liberdade, é um direito de cada vereador, né, poder visitar, porque o vereador ele é o fiscalizador, né, do município e a voz do povo. Então, Vossa Excelência tem razão, né? Peço que leve também para a secretária o encaminhamento do vereador Carlão, do PT, mas já é um direito, viu, vereador? Não só da comissão, que a gente se propõe de forma pontual e direta fazer essa fiscalização. Mas eu creio que Vossa Excelência e todos os vereadores têm a mesma liberdade. Muito obrigado, viu, pela participação. Mais alguma pergunta? Ok, então eu creio que foram feitos todos os encaminhamentos. Essa presidência, então, quero agradecer aqui às 10 horas e 58 minutos, está encerrando esses trabalhos. Quero agradecer aqui a participação do vereador Rodrigo da Farmadic, vereador Permínio Monteiro, vereador Jorge da Farmácia, que teve que se ausentar, mas participou, vereador Carlão do PT aqui presente também, colaborou para essa reunião, especialmente os convidados para vir aqui expor e debater, senhor Henri Maeda, presidente do Conselho de Alimentação Alimentar. Muito obrigado, Henri. Leve, por favor, a secretaria depois. Tudo que houve aqui, vamos enviar também a Vossa Excelência a cópia de tudo aqui gravado. Também a senhora Jomara Souza Martins, coordenadora de nutrição da SEASA. Muito obrigado. Maria Helena Antonicelli, coordenadora de nutrição da Secretaria Municipal de Educação, que colaborou muito também com essa reunião. Professora Ri, que realmente não... Só o Henri Maeda que arriscou, viu, Ri? Porque ele é de origem nipônica, né? Mas muito obrigado, tenho certeza que Vossa Excelência teria muito mais a colaborar, mas é pela brevidade do tempo, né? Veja que corremos para acabar tudo em 2 horas, mas muito obrigado pela tua colaboração, né? O Birajara Andrade, também vice-presidente do CAI, obrigado também, brilhante tua participação. E Carlão Bernardo, pelo 4º andar, pelo governo também aqui presente, né? Até vendo o que essa comissão iria encaminhar. Obrigado, viu, Carlão? Leve ao 4º andar o encaminhamento de tudo aqui. Vinícius Benedito Martins, coordenador então do Grêmio, obrigado pela tua participação. Tenha certeza que Vossa Senhoria saiu daqui não só respondida, como acatada, tanto pela Secretaria como por essa Comissão de Educação, o encaminhamento para a Secretaria de Educação e também uma moção para o Governo do Estado, tá bom? E qualquer dúvida tenha liberdade de encaminhar tanto a Secretaria como esta comissão. Seu Hércules Marques também, assessor do vereador Tenente Tenente Santini, leve, por favor, ao vereador também. João Felipe Nascimento, assessor do Gustavo Peta. E Rogério Bezerra, assessor do vereador Pedro Torinho, que também fez o questionamento. Então, não havendo mais perguntas a realizar, pontualmente às 11 horas, declaramos encerrada essa primeira reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom dia.
Câmara.